tá? Então, a gente vai começar a primeira live do CNPP, oficialmente, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sandra Ribeiro, diretora-presidente do CNPP, e a gente está estreando a nossa primeira live do CNPP. Ela vai ser semanal. Nós vamos toda terça-feira, a princípio, às 21 horas, entrevistar alguém do conselho, algum integrante do conselho ou alguém que a gente considere importante para responder as questões, as dúvidas e as perguntas de todos vocês, tá bom? O nosso tempo hoje vai ser de 1 hora. Nós vamos tentar, nesses 60 minutos, responder a todas as questões que nós já recebemos por direct. Algumas estão aqui anotadas. Caso a gente não consiga responder tudo, a gente encerra a live e reinicia para tentar responder o máximo, né, das dúvidas e das questões, tá bom? E o nosso convidado de hoje é o Robson Alcova. Ele é o fundador do CNPP e ele vai falar para a gente sobre a origem do CNPP, a estrutura do CNPP e um pouco mais de detalhes, tá bom? Boa noite, Robson, seja bem-vindo. Boa noite, é uma satisfação poder estar falando com vocês e principalmente demonstrar o que foi pensado para o pessoal do Pilates, né? Então, meu nome é Robson Alcova, como ela falou, sou advogado, sou empresário e foi trazido para mim há um tempo atrás, há 5 anos atrás, uma demanda, né, uns pedidos referentes às questões relacionadas à atividade do Pilates. E aí, por várias incursões que eu fiz pelo Brasil afora e também no exterior, a gente foi catalogando todas as diferenças e todas as similaridades que o caso apresentava, né? Diante disso, eu comecei a entabular, a fazer um enquadramento disso no sentido de fazer uma estruturação mais adequada para a entidade, porque a ideia que eu pensei para vocês não era uma ideia pura e simplesmente associativa. Pensei numa ideia mais regulatória, tendo em vista que a atividade não era regulamentada, existiam muitas demandas e muitas controvérsias com relação a toda uma situação do Pilates no país. E inicialmente houveram pedidos para questionamentos referentes às questões relacionadas aos outros conselhos profissionais, e depois com o pessoal da dança, e assim por diante foi surgindo todo esse movimento. Eu achei por bem fazer um procedimento estruturado e modulado, para que a gente pudesse ter uma entidade moderna, enxuta, otimizada, e não podia ser diferente, extremamente tecnológica. Então, com certeza, o CNPP é uma pioneira nessa questão de tecnologia aplicada, utilizando todas as ferramentas, como essa que a gente está utilizando agora, né? Que a gente pode fazer de improviso, não precisa toda aquela formalidade. Então, a gente organizou uma estrutura para atender todas essas demandas, né? Então, esse foi o histórico. Surgiu, lógico, a Sandra me trouxe os problemas, outras colegas dela no Brasil inteiro, e a gente foi evoluindo isso e analisando. Lógico que não tem como um advogado defender causa ou questões de qualquer que seja, de quem quer que seja, se ele não fizer uma imersão no caso. Então, realmente, eu fiz uma imersão nesse caso para entender as razões pela qual o Pilates estava nessa situação e para onde ele poderia ir, né? Então, primeira coisa, eu montei uma estrutura que ela é uma associação privada sem fins lucrativos, em que toda a estrutura é composta por elementos, pessoas profissionais da atividade do método Pilates exclusivamente, e que essa composição a gente pincelou, a gente pegou todas as variáveis, todas as correntes, obedecendo aquela regra internacional, que o Pilates é internacional. Logicamente, eu tinha que colocar o Pilates no status
nacional para cumprir as leis brasileiras, mas sabendo muito bem que a origem é internacional. E respeitando isso, a gente tentar fazer essa adequação. Esse é um processo, na realidade, é um processo em desenvolvimento. O que nós estamos fazendo aqui e agora é, na realidade, o início de um procedimento mais linkado com aquelas pessoas que, porventura, queiram entrar nessa empreitada para resgatar o Pilates do ponto de vista do Pilates. Então, muitas controvérsias existem, né? Então, foi estruturado assim, um resumo bem simples. O CNPP tem uma estrutura em que ele tem uma diretoria executiva, ele tem representantes regionais espalhados pelos 20 estados e pelo Distrito Federal, uma proporcionalidade de 2 por estado e 1 por Distrito Federal. Isso totaliza 57 representantes regionais que têm a missão de tecnologia, de impulsionamento digital. Nós temos nessa diretoria executiva todas as diretorias que envolvem qualquer atividade profissional relacionada à saúde. Então nós temos uma diretora-presidente, uma vice-diretora-presidente, nós temos uma diretoria administrativa, nós temos uma diretoria de pesquisa e tecnologia, nós temos uma diretoria de certificação e validação profissional, vou explicar por que isso, e nós temos também uma diretoria de formação e educação continuada, e temos uma diretoria de marketing, produtos e afins, né? Eventos e afins. Além dessa diretoria, nós temos um conselho consultivo superior, que esse conselho, na realidade, ele é, dentro da estrutura, a simbologia de uma Câmara Superior, de pessoas com muito mais experiências, e que ali migra todas as informações com relação à aprovação de certificação, de normas padrão. Por quê? Existe dentro do Conselho um pilar, que é o chamado Conselho Técnico e Regulador. Esse Conselho Técnico, ele visa o quê? Ele visa a construção de normas padrão, de normas. E aí tem a grande dúvida, porque normas? Quando uma entidade ela é privada, a gente chama de norma. Quando a entidade ela é pública, a gente chama de resolução, tá? Então, logicamente, a maioria dos conselhos são entidades privadas, e estão aí, são 23 conselhos federais, a começar pela medicina, indo por todos, e aí esses conselhos eles têm status de autarquia federal por jurisprudência doutrinária jurídica, mas não por questão constitucional. Está sendo regulada na PEC 108/2019. que o governo federal mandou para o Congresso Nacional, está na Câmara. Então, o CNPP ele é uma entidade com essa formatação. Nós temos aí o Conselho Técnico Regulador composto de 21 pessoas, que aí sim, observem bem, a gente teve o cuidado de pegar todas as possibilidades de correntes, pensamentos tal, que foram trazidos a mim, com base nos elders. Logicamente, esse é o objetivo, e muita gente do contemporâneo. Eu não gosto muito de rotulações, eu não acredito nisso, mas a gente respeita o pensamento de todos. Logicamente, o CNPP ele pensa num Pilates único. E esse Pilates único ele tem como grandes pilares, de um lado, os conceitos, a definição, os princípios e os fundamentos, né, do seu criador. E do outro lado, na outra ponta da linha, o consumidor final. Nós estamos no Brasil. Aqui tem um Código de Defesa do Consumidor. Então essas relações elas têm que estar bem atribuídas. Então nós temos aí Conselho Técnico Regulador, 21 pessoas, eles fazem as normas. Existe um rito para fazer essas normas, rito legislativo. Existe lei para isso. A gente está trabalhando dentro de lei, não tem nada de adaptações, né? Um conselho fiscal, um conselho de ética, tá? A gente respeita todos os pensamentos e todas as autarquias e todos os conselhos profissionais que envolvem a área de saúde, que tem íntima ligação com o Pilates. Não só a área de saúde, como a área de movimento, a área das artes, etc. Tal. Tá? A estrutura dela, então, é dessa modalidade, o processo é todo voluntário, não existe posição para nada, não existe. Você participa se você quiser se enganjar nessa questão de cuidar da atividade que você trabalha. E essa é a grande forma do processo de autodeclaração de vontade. Nós temos aí a questão de ser meritório, todo mundo que entrou, tá, no seu artigo final lá, a questão do estatuto, a questão de ser meritório, ninguém ganha nada. E por que isso? A ideia do CNPP é estar dentro de uma tecnologia que não tem necessidade de ter sedes próprias,
veículos, bens patrimoniais, nada disso. É totalmente otimizada, é o mínimo possível, mas extremamente participativa. Todo mundo vai participando com base nas tecnologias e nas ferramentas digitais que a todo instante irão aparecer. Então, o trabalho é meritório, e com isso daí, ele transita do ponto de vista de tecnologia otimizada. Nós temos, com esse tipo de situação, a grande possibilidade de transformar a ideia do seu criador numa realidade, ou seja, ser mais humanista, estar acessado por todos os brasileiros que procuram atividade. Em suma, é essa a Constituição. Veja bem, o CNPP é uma empresa privada que ela visa a inclusão de todos os entes, de todas as pessoas, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, para que venham se unir a esse grupo de pessoas para ajustar a atividade do Pilates. Lembro a vocês que ela não é uma atividade regulamentada. E aí vão surgir algumas perguntas e eu irei responder para e passo, uma a uma, tá? Pode? Deve. Algumas pessoas estão fazendo solicitação para participar, tá, da live. A gente vai seguir o cronograma para poder fazer essa apresentação, né, para que a gente aproveite a participação do Robson, porque ele é a pessoa que vai poder falar para a gente a questão jurídica. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, né? Então a gente vai aproveitar essa presença dele para que ele explique para nós todas as questões, né, que um advogado precisa nos falar. E se for possível, sim, a gente aceita a participação. E caso não, eu gostaria que vocês enviassem as perguntas, tá? Que se a gente não conseguir responder hoje, nós vamos fazer um outro vídeo ou talvez até uma outra live, mas eu acredito que pode ser respondida em um outro vídeo, né? Ou até diretamente com quem tiver a dúvida. Então podem colocar a pergunta ali, né? Enviar, que eu tô aqui olhando, tá? E caso até esteja dentro do assunto que ele estiver abordando, eu já passo para ele como pergunta, tá bom? Bom, uma das questões aí que todo mundo pergunta, que é importante frisar, essa entidade ela veio para quê? Ela está nesse mundo por quê? Né? Exatamente, nós viemos para ajustar o que não está ajustado, ou seja, é nova, tem o objetivo de regulamentar a atividade do Pilates como um todo, trazer para a formalidade, para dentro das leis brasileiras essa atividade. Isso evita com certeza lá no final da linha, ou muito próximo, a banalização e o descrédito da atividade. Veja bem, tudo isso vocês têm que entender que existem algumas diferenças e que as pessoas normalmente se confundem. Principalmente as pessoas que estão trabalhando no dia a dia de forma técnica e chegam aquelas surpresas, né? Chegam os fiscais, sejam os fiscais da prefeitura, chegam os fiscais do bombeiro, da vigilância sanitária, dos conselhos, né? Que tem relação com Pilates. Então, tudo isso daí demanda do quê? De uma situação não regulamentada. Então, dá a impressão para quem trabalha uma certa insegurança jurídica. Por quê? Quando você não sabe e não tem lei que regula, ninguém é obrigado a obedecer, tá certo? Então, logicamente, o CNPP ele veio para construir tudo. Desde o início, minhas amigas e meus amigos, tudo foi feito com base em sugestões, as definições do estatuto, a forma de se organizar, tudo foi com base em sugestões, em pesquisas, literatura, tanto do livro, dos 2 livros do Pilates, como das outras literaturas dos seus discípulos, etc. e tal. E aí, com todo esse movimento, surgiu então essa entidade. Quais são os benefícios então de você aderir a um pensamento, a um movimento que é novo? É novo mesmo. É novo. O Pilates no Brasil ele tem menos de 30 anos. E isso daí é o grande dilema. As outras profissões são profissões muito antigas,
que foram regulamentadas lá na área por decretos militares. E com o advento da Constituição Federal de 1988, a gente teve aí as regulamentações das atividades profissionais, de todas as atividades. Pilates chegou no Brasil e com isso, na época da Constituição, Pilates não existia no Brasil, né? E o advento do Pilates no Brasil, ele vem numa crescente muito grande. Ela é um nicho de mercado profissional e empresarial. Muitos veem isso como business, tudo negócio, mas não é bem isso não. Na realidade, quando se trata de saúde, a gente tem que ter critérios definidos. Quem deve definir isso? Quem trabalha com Pilates. Quem deve definir isso é quem trabalha com Pilates e não dentro de ar-condicionado, não dentro de gabinetes, mas sim trabalhando por vocês. Então a ideia é que todos vocês participem. E a participação é simples. O site da entidade é como se fosse o escritório do CNPP. Então vocês podem transitar, vocês podem brincar de fazer o quê? Todo esse trabalho participativo, fazendo com que as ideias de vocês cheguem e elas tenham demandas resolvidas, em todos os sentidos. Veja bem, fazer normas são normas regulatórias, são regras, e regras que têm respeito a quê? A alguns princípios constitucionais, né? Mas fundamentalmente as regras elas não são protetivas, elas não são de reserva de mercado, elas na realidade protegem o método para que ele não se banalize, né? Então, grandes benefícios de você se enganjar nesse movimento. Primeiro, o acesso democrático. Ele é democratizado. A gente quer a participação de todas as pessoas. Ah, mas eu fiz um curso. Isso daí, na realidade, é tudo questão de oportunidades. O que eu vi, o que eu sinto de todo o Pilates, no Brasil e no mundo, é questão de oportunidades. A partir do instante que todas as pessoas puderem ter acesso às informações, a conteúdos que efetivamente se aproximem do método, com certeza essa busca insana de novas formações, de novas educações continuadas, isso vai diminuir e vocês vão ser muito mais seletivos. E isso envolve todas as categorias, né? Até porque aquela pessoa que é oriundo de uma formação acadêmica da área da saúde, que postula trabalhar com Pilates como uma oportunidade de sobrevivência, isso que acontece, a pessoa pode sim se sentir, às vezes, até tolhida, impedida de ter o ganha-pão por questões burocráticas, né? Então esse acesso nosso é democratizado, ele é feito para todas as pessoas. E quando eu falo acesso democratizado, esse é o pensamento do CNPP, respeitando sempre os limites dos seus princípios e fundamentos e fazendo com que evoluções sejam feitas e adaptações sejam muito criteriosamente verificadas, para que se não contamine o método. Logicamente, no Brasil, quando ele se deparou por uma atividade de um conselho, e deu outro conselho, que é o de educação física e fisioterapia, e a gente tem que respeitar os regulamentos, e quem é filiado a esses conselhos obrigatoriamente respeitam e deve respeitar os regulamentos, porque existe um código de ética nesses conselhos, e eles têm sim poder de fazer comandamento. Porém, nas questões do Pilates, quando eu fui analisar, e essa é a grande questão, o Pilates no Brasil, lá na elaboração das leis originárias que gerou a profissão tanto do educador como do professor de educação, do educador físico, como do profissional de fisioterapia e terapia ocupacional, não existia Pilates. Não existia, por isso que não consta na lei. Na realidade, existe uma sequência. A gente não pode fazer uma casa sem um alicerce. O alicerce maior é a lei. Dali para frente se demanda os restos. Não existia essa na lei. Não existia, não poderia botar uma janela sem a parede. É como foi feito com os dois conselhos. Gerou-se por interpretação deles com base em aplicação de recursos, como se fosse recurso de condicionamento, ou recurso fisioterapêutico ou cinesioterapêutico, que o Pilates eram dessas duas profissões. A lei é bem clara, não existe resolução com força de lei se ela não estiver contida lá na lei originária. E por isso que a gente está trabalhando para se criar, sim, uma profissionalização da atividade. Esse é o objetivo final, na realidade, nesse momento, é a criação da atividade do profissional instrutor de Pilates.
tá? Essa profissionalização. Então, benefícios que vocês vão ter sempre é o acesso democratizado ao método. Esse que é o objetivo do CNPP, a gente estampar isso através de manual de referência, porque não tem. Hoje um jovem que procura atividade de Pilates, obrigatoriamente ele se depara com uma situação muito ruim, que é a situação do quê? Da inocência e de não saber onde está, como que é, tal. A ideia do CNPP é trazer de forma bem democratizada esse manual de referência, tendo como norte para as pessoas buscarem a atividade do Pilates enquanto praticante, a atividade de Pilates enquanto instrutor, a atividade de Pilates enquanto querer se formar através de entidades formadoras, e também aquelas pessoas que, quando buscarem fazer do Pilates uma atividade de negócio, trabalhar como? Com um estúdio que também contempla informações dos equipamentos e acessórios, que dê proteção às pessoas, segurança aos seus praticantes, e isso é importante. Então, o acesso democratizado que o CNPP vai dar é a gente possibilitar a cada instante informações, rol, cadastros de pessoas, de parceiros, de fabricantes, de instrutores, tudo isso. Isso é importante. Legalizar a atividade é um ou outro benefício que a gente precisa ter. Outra coisa importante, a seriedade nos processos envolvidos. A gente não veio para brincar e fazer adaptação. A gente quer, na realidade, que todos respeitem esse pensamento, como a gente respeita os outros, e fazer disso uma grande discussão do movimento muito positivo, para realmente não permitir que o nosso Pilates, né, fique envergonhado onde ele estiver nesse momento, com vocês trabalhando no Brasil de forma equivocada. Então, como suprir essas deficiências, equívocos, as controvérsias, através de um trabalho conjunto? Eu vejo com bons olhos a iniciativa de das precursoras do Pilates de estar nesse movimento. Eu as convidei e foi assim que eu falei para a Sandra que deveria ser, a gente convidar todas as precursoras, ouvir essas precursoras e aí verificar para onde está indo o Pilates, como que foi se desenvolvendo e como está se desenvolvendo. Seriedade no processo envolvido é nesse sentido, do início ao fim. Não se pode esquecer. Existem perguntas, mas é mais um conselho para encher o saco. Não, o CNPP não veio para encher o saco de ninguém. O CNPP também não veio aqui para subtrair valor de ninguém. Até porque, quanto mais pessoas aderirem, menor vai ser a taxa de contribuição anual. E ela não é por ano, ela é anual. A pessoa se filiou hoje, ela é anual, ela não é mensal. E ele se filia em setembro, ele só vai vencer em setembro do ano que vem, não é em janeiro. Entendeu? É a forma de respeitar. Se a pessoa não quiser mais participar ou voltar numa profissão originária, que nada impede, ele sai sem demanda, sem prejuízo. A ideia da gente reduzir ao máximo isso daí. Porque a gente não tem sede, é isso que eu estou te falando, a gente compartilha. Todos os procedimentos são compartilhados. Vamos fazer reunião, é compartilhada. Vamos utilizar tecnologia, é compartilhada. A busca efetiva e efetividade na formação básica do Pilates é o que está faltando. E o que eu senti? Na realidade, a grande celema, o grande problema é a formação. A formação. Isso daí prejudica lá na ponta e deixa o consumidor, o teu cliente. Eu estou falando cliente, eu não estou falando paciente, eu estou cliente como um todo. Ele fica perdido. Para onde vai? Que Pilates eu vou comprar ou não? Isso é importante. Nós vamos ter uma efetividade na formação básica e a gente vai criar referências, coisa que não tem. Entendeu? Do ponto de vista geral. Existem referências para determinadas correntes do Pilates. A gente quer, com todo a nossa humildade, fazer com que essas pessoas que detêm conteúdos que são às vezes surpresas para as outras pessoas que nunca tiveram, sobre a alegação que é clássico, autêntico, é contemporâneo, essa rotulação não é muito bacana, porque na realidade isso só acontece quando a atividade não é regulamentada, né? A gente vê muito em artes isso, tem o contemporâneo e tem o clássico e tal, é mais ou menos assim. Mas o Pilates, quando a gente se propõe a regulamentar, a gente vai quebrar essas rotulações para fazer com que o Pilates seja único, independente de todas as esferas, e fazer com que as coisas aconteçam. Então, no geral é isso. Nós temos uma questão que todas as pessoas estão perguntando, o Pilates, o que vai ser feito com relação às questões da construção? A construção, na realidade, de todo esse trabalho foi feito com base no Estatuto Legal.
legal, tudo registrado em cartório e tal, seguindo todas as leis brasileiras. Nesse estatuto, que foi também construído de forma democratizada, consta todos os objetivos sociais da entidade. Desculpa. Mas, logicamente, a gente quer regulamentar a atividade e humanizar a atividade, gerando oportunidades laborais. Ou seja, qual que é a ideia? A partir do instante que você trabalha com as pessoas e você cuida da saúde das pessoas, você abre um leque muito grande de oportunidades. Vai gerar oportunidade de trabalho com infinidade de jovens que querem estabilidade financeira buscando o mercado de trabalho. Isso a gente vai propiciar. Vai propiciar com base no quê? Buscando os estudantes, fazendo com que eles entendam o que é Pilates. Ofertar serviços aos brasileiros de todas as classes. O que está acontecendo? O Pilates foi por muito tempo rotulado como sendo atividade de rico, de classe A, B e C. Essa não é a ideia do CNPP. A ideia do CNPP é dar acesso às pessoas cidadãs brasileiras de todas as classes sociais, classe A, B, C, D e E. Esse é o objetivo. Como isso vai fazer? A gente tem desenvolvido contatos, tanto na área do Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, para que a gente amplie esse leque. É muito difícil de se conquistar a curto prazo. O CNPP tem 1 ano e 8 meses. Então é muito pouco tempo para muita demanda. E outra, existem umas resistências que atrapalham muito o desenvolvimento do CNPP. Mas a principal resistência é a resistência do novo. É quando você olha para o negócio e fala: o que esse cara está querendo fazer, o que essa senhora está querendo fazer, o que aqueles outros querem fazer. Não, isso é uma resistência natural das pessoas. A gente é resistente a tudo que é novo, e é normal. Só que esse novo que a gente quer é um novo consistente. Eu preciso que as pessoas entendam que o engajamento da Sandra, como o engajamento de todas as pessoas que trabalham com Pilates, é fundamental. Se não se engajar, toda a estrutura moderna, de forma tecnológica otimizada, ela cai por terra. E aí volta aquele corporativismo que vocês vão continuar o quê? Com aquela insegurança jurídica no trabalho e outra coisa, possibilitando um caos. O CNPP veio para evitar um caos futuro e pode ser recente. Hoje a velocidade da informação ele é muito grande. Se a gente não tomar as providências para criar regras no sentido de que o método seja preservado, obrigatoriamente a gente pode aí pecar e deixar o nosso método numa situação de descrédito, e aí é complicado, né? Muitas pessoas chamam o método Pilates de técnica. Isso é um grande equívoco. Eu pesquisei bastante, eu li as literaturas. Na realidade, o Pilates é um método de um visionário que tinha uma capacidade extremamente focada em experimentar casos, criar repertórios específicos para todas as patologias que chegaram para ele. Isso é muito importante. Eu acredito que vocês têm sim a oportunidade de fazer a diferença no mundo, fazendo com que a empreitada desse movimento se consolide com pessoas de todas as formações e de todas as querências, desde que queiram bem do Pilates, né? Esse é o objetivo. Então, evitar o caos. Nós vamos normatizar equipamentos através das autoridades federais, que é o Inmetro, o CREA Nacional. E por que eu falo isso? Poxa, é muito injusto você trabalhar com equipamento e o equipamento não ter certificação federal, o mínimo. Vamos comprar um container de brinquedos da China. Quando chegar no porto, eles vão verificar se existe possibilidade de acidente. Veja bem, a gente trabalha com equipamentos que tem componentes de parafuso, mola, tem toda uma demanda de estrutura. Então, levei isso para o conhecimento do CREA federal. Nós temos mantendo uma parceria com eles, no sentido de esclarecer isso para a comunidade. Convém salientar, a gente fala a respeito disso, porque o CNPP recebe, né, quase que diariamente reclamações em relação a acidentes como equipamentos, né? Então, a princípio não era algo nem que fazia parte do nosso pensamento, né? E que em seguida entrou nesse pensamento também, porque assim como se banalizaram os cursos, né, que tem muita gente falando aqui, né, vai ser uma das
padronizadoras de equipamentos no Brasil, né? Sejam eles eletrônicos, eletromecânicos ou não. Lógico que no rol do enxoval aí, dos equipamentos do Pilates, né, vocês se deparam com equipamentos que trabalham com molas, com alças, com mosquetões, então parafusos, salientes. Todo esse procedimento tem normas, né? No Brasil tem normas para tudo, a gente tem reconhecimento mundial em normas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma parceira do CNPP. Nós estamos fechando o pacote de parceria com a BNT Brasil. Isso é importante falar para vocês. A BNT tem sede em São Paulo e Rio de Janeiro, né? São as grandes sedes dos projetos e sistemas no Rio de Janeiro. O trabalho está sendo feito, existe muita resistência porque tem que conhecer. Mas igual falou o responsável da área da BNT no Rio de Janeiro, no prédio da BNT tem 2 estúdios de Pilates. Então fica fácil dele entender, porque se ele descer ele vai entender o que eu estou falando. Então fica muito prático, né? Então nós temos aí a normalização dos equipamentos. Quando eu falo normalização, porque equipamento é normalizado. Quem normaliza equipamentos é o Inmetro, né? Esse Instituto Nacional, esse sim com poder de polícia, ele pode sim fazer fiscalizações onde você opera. Até agora você não vê. A gente também não quer fazer com que ninguém enche o saco, sabe? Venha atrapalhar o cotidiano, o dia a dia daquele profissional. O objetivo é a gente colocar as demandas e cada um fazer a tua autodeclaração de responsabilidade. Essa é a nova realidade, inclusive, do Brasil. Ou seja, para que reconhecer firma? Por que tem que pagar no cartório? Isso é autodeclaração, que lá fora não tem, e aqui no Brasil a gente tem que ter. É cultural? É. Mas eu estou lidando aqui com pessoas que têm um nível de cultural muito grande, muito elevado. É impossível que as demandas surjam por irresponsabilidade. Aí é dolo ou culpa, né? Então, para evitar demandas ruins para os instrutores de Pilates quando trabalharem, e principalmente para evitar acidentes com os consumidores finais, porque na relação que existe entre o praticante e o instrutor, existe uma relação de consumo. Quem que cuida disso? São os PROCONs. Quem que fiscaliza o advogado quando ele erra? A OAB só fiscaliza o código de ética. Quem vai embasar todo o questionamento chama-se CDC, Código de Defesa do Consumidor. Isso serve para todos, para o médico, para o fisioterapeuta, para o educador físico, para o mecânico, para todo mundo. E não vai ser diferente para o Pilates. Ou seja, quem fiscaliza são os PROCONs. Como que eles podem fiscalizar? Eles têm poder de polícia. Existe uma grande dúvida, o que é poder de polícia? Poder de polícia realmente é uma situação bem diferenciada do que acontece hoje no Brasil. Nenhum Conselho Federal pode fiscalizar como sendo poder de polícia. Quem tem poder de polícia são os órgãos federais. Por exemplo, os PROCONs têm um delegado lá do consumidor. Ele tem poder de polícia. Aí, aquele conselho faz uma parceria e leva e conduz para verificar as arbitrariedades. Não é o objetivo do CNPP ficar causando problemas. A gente quer que as pessoas tenham esse senso de responsabilidade e façam entender. E se entender por isso numa realidade de pensamento muito altiva, muito boa. Bom, um outro detalhe. Então nós temos as parcerias com a BNT Brasil, nós temos a parceria com o Inmetro e nós temos a parceria com o CREA Federal. E logicamente, quando surgir as oportunidades, com a Secretaria Nacional do Consumidor, que é em Brasília, que comanda faz o comandamento dos PROCONs estaduais e municipais quando acontecer nos municípios. O objetivo do CNPP também é criar uma distinção de mercado. Distinção de mercado. O consumidor, ele vai comprar o meu produto, enquanto advogado, se eu tiver, na realidade, competência para tal. Lógico, essa informação tem que chegar. Qual que é o objetivo do CNPP? Criar um selo de qualidade? Pode ser entendido assim, muitas pessoas perguntam. Mas o CNPP vai criar uma ISO. Na realidade é o seguinte, quando a gente fala em ABNT, que é a responsável pelas ISO, a gente não quer provocar isso. Acho que existem as ISO mesmo nas certificações empresariais. A ABNT ela não certifica pessoas, ela certificava. Ela certifica agora só pessoas jurídicas, pessoas físicas não mais. Logicamente existe um reflexo disso. Quando a pessoa ela faz uma certificação da empresa, seja entidade formadora, fabricante de equipamento, e aí por tabela, aquela pessoa que aderir a esse sistema, ele vai receber uma certificação, porque ela vai estar formada numa escola certificadora com base em protocolos construídos por vocês. E essa construção de protocolos, como que é chamado dentro
dessa entidade? Ela é chamada de normas padrão. Normas padrão do método Pilates. O que são normas padrão do método Pilates? São as regras que vocês vão criar. A principal regra é a certificação por proficiência. É a que já está no site. Se você observar, esse acesso é geral. O site é democratizado. Lógico, algumas situações restritas aos filiados, mas a grande contexto é liberado ao público brasileiro como um todo, e tem que ser assim. E se vocês começarem a achar que tem que fechar, realmente fica difícil, porque vai fugir essa situação de inteligência que a gente adotou para a entidade. Ou seja, ela é moderna, ela é aberta, mas ela é responsável. Então o que acontece? Essas normas, elas vão aparecer lá no estatuto, no site, lá embaixo. Está lá a norma número 001, certificação por proficiência. Ali já começa. A 002 já é da entidade, do instrutor de Pilates. E a 003, que já está pronta para ser editada e expedida, e o que vale é o que está no site, tá? Daqui para frente, o que tiver na internet está valendo, tá? Na justiça. Não vai precisar todo esse rigor. Eu acredito que até as atas notoriais vão sofrer algumas modificações com o procedimento da liberdade econômica que está em trâmite lá para ser decretada, né, pelo presidente da República. Então, isso daí com certeza vai acontecer. Então, o foco de toda a certificação são a certificação de pessoas categorizadas. Essas categorias vocês escolheram com base numa legislação tradicional das entidades privadas. Então, ninguém está inventando a roda, não. A gente está fazendo exatamente como os órgãos federais classificam os bons executivos. Como pode chegar a informação para o consumidor, se a pessoa tem ou não tem embasamento. A gente vai criar categorias de acesso, jamais barreiras. O objetivo não é criar obstáculos, e sim acessos às pessoas. O que eu vejo no Pilates, que me deixa consternado, é a questão da falta de acesso. Então eu quero que todas, isso eu vou fazer um apelo a quem está ouvindo, a todas as pessoas que estão ouvindo, obrigatoriamente, a gente tem que falar para as pessoas que essa entidade, ela é de acesso, ela não é de obstáculo, sabe? E esse acesso, as mentoras, aquelas pessoas que trabalham com Pilates, que se dedicam a 29 anos, 20 anos, 15 anos, elas têm possibilidade de transformar esse ambiente num ambiente muito mais saneador para o público em geral. E é fundamental que vocês transmitam isso para as empresas, para todas as empresas. Tem muita empresa de evento que fica questionando, pô, vai atrapalhar? Não vai atrapalhar, pelo contrário, se enganjem, tem muito público para avançar. Vocês já pensaram na humanização desse procedimento? Como que pode crescer? Qual é o leque de participantes no Brasil? Olha quantas pessoas, quantas vagas podem ser geradas, quantas pessoas podem ser formadas, quantas pessoas podem ser recicladas nos seus conhecimentos. Vocês já pensaram isso como negócio? Já que tem muitas pessoas que só pensam como negócio, a grande maioria não. Elas vão em cima de poucas empresas ou pessoas que trazem as informações via educação continuada. Continue, isso é salutar para qualquer atividade. O objetivo do CNPP é trazer essas empresas, e convido todo mundo. Ah, mas a empresa tal trabalha mal, forma mal. Não, ela vai ser certificada. Vamos dar acesso às empresas, essas pessoas, nem todas as pessoas conhecem. O que eu notei no Pilates é que tanto as autoridades nacionais, por ingerências internacionais, tinham dificuldade de ter acesso. E aí cada uma dessas autoridades ficaram com dificuldade de transmitir esse conhecimento. Umas adotaram regras de reserva de mercado. O Brasil não vai admitir isso. E se for acontecer essa reserva de mercado, é pior, porque a atividade desbanda de um jeito que vocês vão perder o controle. Então o objetivo do CNPP é isso. Pilates é um só. É Pilates único, é Pilates sem rotulação, mas respeitando sim que existe hoje uma rotulação, e a gente tem que respeitar a questão da rotulação contemporânea e clássica. E aí tem alguns braços, algumas derivações, isso não vem ao caso, mas isso é uma situação que a gente vai adaptar e levar ao conhecimento de vocês um Pilates básico. E esse sim, ele vai atender as necessidades de todo aquele público que vem falando que é clássico ou que é contemporâneo, ou que tem evoluções ou não, tá certo? O foco então, certificar pessoas jurídicas, as escolas, as entidades formadoras, e também esse é o foco principal. O foco principal são as escolas, as entidades formadoras, e também os
os fabricantes. Essa certificação é em parceria. Logicamente, nós vamos gerar um ambiente muito democratizado para os fabricantes. O que a gente quer trazer é o seguinte: aquele fabricante que hoje não tem um engenheiro responsável para assinar uma anotação de responsabilidade técnica sobre o equipamento que ele está fabricando, do pátio da indústria, se cumpre as normas reguladoras e tal, a gente vai dar oportunidade, a gente vai dar um tempo aí, e essa é a grande parceria. É quando você traz o prático para o profissional, o amador para o profissional. Isso é importante, nós vamos fazer isso com muita cautela, com muito cuidado. A gente quer todo mundo do nosso lado. Tem muito espaço para crescer. Eu acredito que existe, pelo que eu vejo, hoje nós temos um universo muito grande, existe mercado para todo mundo, então não justifica ficar fechando. Vamos criar acesso. Poder de polícia, selo CNPP, a BNT pode estar também junto à nossa FGV. É uma questão que nós estamos fazendo os contatos para ver para onde vai. Eu preciso de mais volume de pessoas, até porque, e todas as influências, isso a gente já tem, tá? Essas questões das normas padrão, deixa eu te falar. Os caras vão ficar fazendo brincadeirinha de fazer regra. Não é isso não. O CNPP, ele tem norma. A norma, existe um processo, uma lei, é uma lei brasileira, que cuida da legislação. Quando você quer criar uma norma, uma resolução, uma lei, é um rito processual legislativo. O que eu fiz? Eu peguei essa lei e encaixei dentro do site. Então todo mundo participa, com chaves, com prazos, etc. e tal. Quem faz todos esses votos, tá, é esse conselho técnico. Porém, qualquer pessoa pode abrir uma demanda. Qualquer assunto pode abrir uma demanda que interessa a categoria. E a iniciativa é da presidente, diretora-presidente ou diretor-presidente, na oportunidade de dar impulsionamento para começar esse processo legislativo. E aí vai até o ponto da publicidade, que é no site. Por isso que já tem uma e vai já entrar mais duas. Atentem para isso. Uma entidade formadora adequada, com regras definidas, e a primeira regra eu vou antecipar. Essa entidade formadora tem que ter CNPJ, tá? E tem que estar bem ajustado do ponto de vista dos demais requisitos para suprir essas deficiências. Tem muita gente boa com potencial extremamente grande de participar, que não está aderindo. É só aderir porque a formação, ela é, na realidade, o grande leque. A partir do instante que a gente bota o obstáculo, a gente vai, na realidade, reduzir a possibilidade de acesso a conteúdos extremamente úteis para a sociedade, não para aquelas pessoas ou para aquele mundo pequeno. O objetivo do CNPP é humanizar, democratizar e chegar essa atividade em todas as classes sociais. Bom, a NPP segue o rito legislativo, o fluxograma dele é com base em processos auditados, então por isso que a ABNT, quando ela pega essa certificação, ela recebe um protocolo e aí ela vai fazer com que todo esse processo aconteça. A certificação também vai ser levada a um conteúdo, tipo acontece com outras profissões, a própria OAB, quando ela faz aquele chamado exame da ordem, a medicina, quando ele faz também a validação daqueles profissionais que vêm de fora, a nossa diretoria é de certificação e validação profissional, porque tem muitas pessoas que podem vir da América do Sul, do exterior, e da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, da América do Norte como um todo. Então, essa validação vai ser feita, é um processo. Lembrando sempre que o Pilates é um método internacional, então não tem como a gente fugir dessa regra. Não podemos achar que ele é um regramento daqui, que a realidade é aqui, que o brasileiro inventa, não. Na realidade, a gente, senão, vai banalizar. Aí fica com vocês. Até aí eu tenho o direito de me eximir e retirar. E a partir disso, você tem um método fantástico, reconhecido no mundo inteiro, e aí vem aqui e banaliza. Mas eu posso fazer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Vocês botam regras básicas para acessar essas pessoas. Eu sempre falo o seguinte, que ao invés de dizer que aquilo não é Pilates, vocês podem, com outro óleo de acesso, dizer aquilo tem uma coisa de Pilates. Vamos chamar essa pessoa, vamos dar a oportunidade para ele conhecer exatamente os fundamentos do método, só isso, princípios e fundamentos, tá? Então, assim, esse é importante, são as regras, e agora, se vocês tiverem algumas dúvidas, perguntas, pode perguntar, dona Sandra, eu vou responder. Gente, eu vou dar prosseguimento nas perguntas que nós já temos aqui, e estou vendo várias aqui, tá? E vou passando para o Robson e a gente vai respondendo. Se por acaso der o nosso tempo, a gente entra novamente e termina de responder as questões que vocês colocaram aqui, tá bom? Mas a gente vai seguir uma ordem. Como transformar
é o objetivo maior do CNPP, fazer com que a atividade de Pilates tenha sim atividade profissional, seja considerada atividade profissional. O projeto de lei, a gente já tem ele pronto, né? E nós estamos esperando só adequação com relação às câmaras setoriais. Agora, logicamente, esse é o caminho. Aí vai ter os direitos e os deveres. Agora, só para finalizar esse questionamento, lembrem bem que direitos e deveres estão mudando um pouco, tá? Não vamos esquecer que a partir dessa medida provisória que vai virar lei agora nos próximos dias, você tem lá o chamado autodeclaração, né? Então isso vai mudar muito o conceito das responsabilidades profissionais, tá certo? Mas com certeza deveres, obrigações, direitos, isso vai tudo estar amparado nesse processo de lei que está sendo finalizado. Uma das perguntas também que vieram muitas para nós foi em questão se o CNPP vai lutar pelos profissionais da dança, graduados em dança e que não têm o direito, segundo as leis brasileiras atuais, de trabalhar com Pilates. Essa foi uma questão bastante enviada para nós. Essa é uma situação de interpretação de lei, e realmente é uma questão de advogado responder para vocês. O que acontece? Voltando lá, o pessoal da dança realmente está refém de uma situação muito chata. Eu acredito que existe na Constituição Federal o livre exercício profissional no seu artigo 5º. Sabe? Ninguém pode ser tolhido, impedido de fazer o seu exercício. Agora, o Pilates não é uma atividade regulamentada, e não é. E quem falar que está faltando com a verdade. Seja quem for o agente, certo? Porque a atividade regulamentada é atividade que esteja numa lei. E a lei não existe lei falando de Pilates, existem resoluções. As resoluções iniciais foram do CREF, né, do CONFEF, e isso daí em 2001, e aí logo em seguida veio também o CREFITO, o COFITO, e fez resoluções porque verificaram a possibilidade como recurso. Mas o Pilates, o método Pilates, se você tratar ele como num enfoque menor, ele pode ser até classificado como recurso. Mas não é o caso. O Pilates ele é muito mais abrangente. E aí vocês que são técnicos, vocês podem avaliar isso. Existe uma diferença muito grande. É impossível, como eu falei para um desembargador lá em Porto Alegre, é impossível que uma pessoa que conheça Pilates, que conheça um processo fisioterapêutico e que conheça um processo de condicionamento físico, ache tudo igual. Não tem como segmentar. Existe todo um conteúdo. Pode ter aplicações de metodologias similares? Pode. Isso acontece na medicina. Isso acontece nas áreas de saúde, isso acontece em todas as áreas, até das exatas. Existe conflito entre engenheiro e arquiteto, mas eles estão separados. Então o que a gente vai fazer é separação. Então assim, não existe lei que regula o Pilates. Então as resoluções, elas realmente são impeditivas do ponto de vista de uma interpretação desses dois conceitos. Com o advento do CNPP, a gente botou em discussão isso. E o que eu fiz? Eu levei isso para o Ministério Público Federal. Então, dentro daqui, na comarca de Campo Grande, o Ministério Público Federal está analisando esses procedimentos feitos e realizados pelo CONFEF, pelo COFITO e pelos conselhos regionais a eles vinculados. Isso no que diz respeito às atividades de dança, de terapia ocupacional e de educador físico enquanto licenciado. Não é só o pessoal da dança, tá? Existe aí uma interpretação de delimitar a casinha que só pode o fisioterapeuta, só pode o educador físico enquanto bacharel, não pode o fisioterapeuta ocupacional, não pode o licenciado, e também nem pensar na dança. E lembrando que o Pilates, ele foi impulsionado no planeta pelos pessoal da dança, então é meio que contrário. E outra coisa, a dança ela não tem regulamentação, tá certo? Mas ela é uma atividade sim de graduação. Quando eu falo em dança, a gente está falando em graduação, porque o método ele envolve uma sequência de inteligência com disciplinas que efetivamente a pessoa pretendente a fazer, a ministrar uma aula de Pilates, né, ele tem que saber de questões ligadas às questões de saúde, que é anatomia humana, fisiologia do exercício,
mecânica, equipamentos aí que trabalham com muita mecânica, né? Então, assim, tem todas essas questões, mas com certeza o CNPP, o ano passado, trabalhou o ano inteiro para defender muitas pessoas da dança, muitos profissionais, vários mandados de segurança, muitas defesas administrativas e também defesas administrativas para o pessoal da terapia ocupacional e do pessoal do licenciatura de educação física. Tudo isso a gente está de olho, a gente está trabalhando para resolver definitivamente essas questões. Tem uma pergunta aqui, que está lá no começo da live. Empresa privada não deveria ser uma associação? Acho que busca organizar algo para a sociedade. Não deveria ser associação? Não pode ter conflito de interesse? Boa pergunta. Na realidade, é uma entidade associativa sem fins lucrativos. É uma entidade privada sem fins lucrativos, tá certo? Na realidade, ela visa atender uma categoria profissional. Isso não tem dúvida disso, tá certo? A questão de interesses, existem dois tipos de interesse que é bom colocar para vocês. A questão dos corporativos. Existem os interesses corporativos. Quando esses conselhos federais estão atuando para verificar o método Pilates, eles têm interesse pelo método Pilates enquanto fatia de mercado. É uma corporação que está defendendo e não tira o direito deles, tá certo? Só que eles têm que estar dentro de um processo legal. E é o nosso entender, né? Como de todos os advogados que a gente conhece, né? Com exceção dos que defendem os conselhos, o ordenamento jurídico está irrompido. Então, é uma entidade, sim, que defende os interesses da sociedade enquanto prestação de serviço fornecida por alguma pessoa a nós ligada. Agora, dizer que tem interesse empresarial não tem, tá? É uma entidade privada, sim, associativa, e está lá o estatuto, está tudo bem regrado, a definição, tudo, a sede, tudo dentro da lei, fiscalização pelo Tribunal de Contas, tá? Além de uma fiscalização por outros órgãos, né? Qualquer pessoa pode fazer, tá? Pessoal, eu acho que em alguns minutos a nossa live vai encerrar. Então, caso ela caia, a gente retoma, tá bom? Nós vamos reiniciar. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem pertinente. Acredito que este processo de criar a profissão de instrutor de Pilates vai demorar muito. Considero a questão das certificações de estúdios e cursos mais urgente. Já existe prazo para o início? Aí são dois questionamentos num só. Essa questão da demora, da morosidade da lei depende do interesse e dos riscos provocados às pessoas, né? Existe sim a possibilidade, eu levei para o Ministério Público Federal os eventos danosos e que prejudicam as pessoas, são os acidentes. Abrimos também um canal no site que explica como que o camarada pode fazer isso. Qualquer cidadão pode reclamar do Inmetro e abrir uma ocorrência para verificar equipamento, etc. Então é o seguinte, o que a gente tem a fazer é que existe sim uma demora, isso é normal no legislativo, mas quando o interesse é público do ponto de vista de risco à saúde das pessoas, e só essas atividades vão ser regulamentadas, quando provoca risco e segurança às pessoas. E o Pilates provoca sim, tá? Então isso eu acredito que é um processo rápido do ponto de vista de comandar lei. Nós vamos dar isso uma fluência natural. O processo legislativo é complicado. Com relação às normas das entidades formadoras, da certificação, isso nós vamos certificar. Porém, antes que isso aconteça, a gente está tomando providências jurídicas para que o CNPP tenha legitimidade para fazer esse procedimento de forma própria, responsável e com o apoio das autoridades brasileiras, tá? Quando não existe lei, né, fica aquela discussão com aplicabilidade subjetiva. A gente leva essa demanda para o Ministério Público para ele opinar. E junto com o CNPP a gente vai diminuir esse tempo. Com relação à formação, é a questão da gente formalizar o manual de referência do CNPP, que aí é uma coisa técnica que os técnicos vão ter que fazer, e esse manual de referência vai dar instrumentos de uma ferramenta extremamente útil para todas as pessoas fazerem com que o Pilates aconteça de forma responsável. Eu acho que a gente ainda tem alguns minutinhos. Tem uma pergunta aqui do Gustavo, né? É uma colocação ali,
na verdade, não chega a ser uma pergunta, eu acho. Acho fantástico o método, mas não vejo como mutável, imutável, pois não é religião. Com o passar do tempo, várias coisas foram se clareando através da ciência. Eu acho que nesse aspecto até eu posso falar, que não é uma questão jurídica. Eu posso só... o Robson vai falar e em seguida eu complemento, tá bom? Bom, com relação a a questão de ciência, lógico, o CNPP tem uma diretoria de pesquisa e ciência. Por que ele tem isso, a tecnologia? Para vocês começarem a entender o Pilates enquanto um método científico e atual. Logicamente, isso demanda um trabalho, né? O Jefferson Loss, que é o diretor, que é sediado em Porto Alegre, ele tem um laboratório na Universidade de Porto Alegre, que ele vem trabalhando com toda essa parte de estudo, e isso nós vamos colocar em prática, isso conforme vai se desenvolvendo. Isso é uma consequência lógica. Não dá pra gente resolver tudo, porque não tem, primeiro que não tem recurso, e segundo não tem recurso porque não tem tantos adeptos. Essa empreitada é coletiva, não tem como fazer. Agora, uma coisa que a Sandra deve responder é essa questão técnica, tá certo? Eu acredito que evoluções científicas, elas devem ser sim colocadas. E elas não podem ser... E essa colocação do Gustavo, né? A gente não pode tratar o Pilates como se fosse uma religião, tá certo? Senão fica muito complicado. E a gente retoma. Vou passar para ela. Parece que vai cair e vai ser retomado logo em seguida. Eu vou parar para tomar um pouco de água. Vamos ver se dá tempo aqui. A gente tem 1 minuto e 37 segundos, né? Bom, na minha opinião, e acredito que de muitos que estão dentro do CNPP,